Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, estamos iniciando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Hoje tem muita coisa para a gente conversar aqui sobre Marabá, o nosso município. E para isso nós vamos conversar aqui sobre futuro, sobre governabilidade, sobre política, recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal de Marabá, o vereador Ilker Moraes, ele que está indo para o seu 4º mandato como vereador na Câmara Municipal de Marabá. Então já não é novato há muito tempo, né, Ilker? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, agradecer o convite, você, Patrick, a TV Correio. Estamos aqui à disposição para esse bate-papo, um bate-papo saudável. Falar de política é sempre bom. Sim. Apesar de muita gente não gostar de política, eu costumo falar que eu sou um apaixonado por ela. Então, Perfeito. Estamos aqui à disposição. Que bom que você aceitou o nosso convite. Já tivemos aqui 4 vereadores dessa nova legislatura, né? Tivemos aqui o Márcio do São Félix, mais o nosso querido Ayrton, Correto. que eu trouxe eles na condição de vereadores já experimentados na Câmara, né? Então falaram bastante sobre o futuro. Eu entrevistei eles no final do ano, entrevistei também 2 novos vereadores, entre eles o Mitterrand e o Josenilson estiveram aqui conosco também, já representando os novatos, né? Também para falar sobre como eles veem os desafios dessa nova legislatura, que é a 20ª legislatura. E deixei para convidar o senhor quando estivesse mais próximo da retomada dos trabalhos da Câmara, que é agora no dia 18, né? 18 de fevereiro. Eu queria até que você aproveitasse e já falasse logo que as pessoas entendem que esse tempo todinho o vereador está de folga, né? Porque dia 18 retoma, na verdade, o trabalho de plenário. Né? Mas não quer dizer que o vereador está parado esse tempo todo, acredito eu. Claro, com certeza. A gente tem trabalhado intensamente, né, desde o dia 2. A gente teve o processo eleitoral e a posse, né, dos nossos mandatos no dia 1º. E logo no dia 2 em seguida eu já estava lá na Câmara, na presidência, é claro, dessa vez, né, trabalhando e fazendo a gestão, né, dos gabinetes, dos vereadores que assumiram, né, no primeiro mandato, então nomeação de assessores, enfim. Parte administrativa da Câmara. Organizando, obviamente, para que todos os vereadores tenham seus gabinetes em pleno funcionamento já nesse período também. Certo. E o que fala um pouquinho da tua vida política, né? Você já está em quarto mandato, como é que surgiu? Você é muito jovem ainda, né? Como é que surgiu o teu interesse por política? Por que você quis continuar, né? E agora está tendo essa oportunidade, inclusive, de presidir a casa? Então, eu tenho 44 anos, né? Sou filho aqui de Marabá, sou técnico agrícola. Sim. E depois me formei em administração, né? Trabalho já há um bom tempo com projetos rurais, eu trabalho um pouco nessa área da consultoria rural, então eu tenho uma ligação muito forte com o meio rural, até mesmo pela minha formação inicial de técnico agrícola, né? Então eu tenho uma empresa, né, que presta esse tipo de consultoria para regularização fundiária, projetos rurais, né, licenciamento ambiental, é um pouco da minha vida. Não depende de política por emprego, né? Não depende da política por emprego, eu já tenho quase 25 anos praticamente, né, que atuo nessa área, né, mais de 15 anos enquanto empresário, né, eu tenho uma empresa que fica ali no bairro do INCRA, e eu sempre gostei de política desde muito jovem, né, na verdade, estudei aqui em escolas públicas do nosso município e eu sempre gostei desse tema, né, também pelo fato de morar muito tempo no bairro da Velha Marabá, e a Câmara Municipal era lá no bairro da Velha. A minha irmã já trabalhou na Câmara Municipal, então assim, eu tinha uma ligação, vamos dizer assim, né? E aí me interessei muito por isso, né? Por política partidária, por entender a política, por serviço público. Depois, pela formação de gestor, de administrador, né? Tenho me especializado em gestão pública. Obviamente, acredito que seja muito importante para qualquer pessoa que queira estar, né, com mandato, seja no legislativo ou seja no executivo, e que a gente aprende muito, né? Eu posso dizer também que o parlamento é uma escola, né? Então a gente está lá, já estou iniciando agora o 4º mandato, e já fui vice-presidente da casa 2 vezes, né? Fui vice-presidente de vice-presidente atualmente na última gestão, que era o presidente Alessio, e agora conseguimos aí articular, manter um grupo formado, ganhar a confiança, obviamente, de mais 11 vereadores, comigo 12,
e que me deram essa condição agora de presidir o Legislativo Municipal. Eu até vou pedir para o Salatiel colocar a primeira imagem aqui na tela, Salatiel, que tem justamente aqui a formação, né, da mesa diretora, e uma coisa que foi muito pontuada agora nos últimos dias é o fato de, primeira vez, ter 3 mulheres na formação da mesa diretora, não é isso? Isso mesmo, a gente, dentro desse grupo de diálogo, claro que tem que deixar muito claro que a gente conversou com todos os vereadores, né? Com os vereadores do PL, com vereadores do PSD, com vereadores do PSB, todas as bancadas partidárias representadas, né? E, obviamente, a gente se uniu, obviamente, num propósito de fortalecer o parlamento. Né? Muita gente na sociedade pode achar que a gente está querendo fazer oposição ao governo atual. E não é isso. Que a gente deixou muito claro que nós queremos a independência do parlamento. E aí esse é o meu discurso lá no início. Só para explicar para a turma de casa por que o senhor tocou nesse ponto, porque quando houve a disputa para a presidência da Câmara, o prefeito tinha o próprio candidato dele, que era outro vereador, né? Sim, o candidato que ele estava apoiando, que é um vereador do partido dele, do PL. Correto. E o senhor se elegeu por um outro grupo, que agora é um grupo independente, né? Começa a gestão como um grupo independente. E é nesse sentido que o senhor está explicando que o fato do senhor não ter sido eleito como o candidato que o prefeito gostaria que fosse, não significa diretamente que a Câmara vai exercer uma oposição ao prefeito. Não. O que a gente tem falado muito e praticado é a independência, né? Eu costumo falar que, assim como eu cobrei lá atrás o prefeito João, Tião, né? Eu vou cobrar o atual prefeito. Então, as cobranças são é a mesma medida. Né? Não só a minha, não só a minha pessoa, mas eu acho que todos os vereadores querem o melhor para a nossa cidade. Sim. E a gente não adianta, o parlamento, eu costumo falar que além do conhecimento e da saúde que cada um de nós temos, a oportunidade de falar na tribuna e expor os problemas que afligem a sociedade. Sim. É o bem principal de qualquer político. Perfeito. Então esse é o meu sentimento, é assim que eu enxergo a política. E a arma que o vereador tem é a sua boca, né? A sua voz para verbalizar. A sua voz para poder reivindicar as melhorias que ele acha necessárias e que obviamente é demandado pela sociedade. Sim. Então, muitos acontecimentos, infelizmente, nesse início de ano, trágicos, vamos dizer assim, e a gente lamenta, a gente também tem sentimento, nós somos seres humanos, e não queremos que ninguém tenha a sua vida comprometida dentro de uma saúde pública. Presidente, e outra coisa que eu acho que precisa ficar claro para a comunidade, para as pessoas mais simples que não entendem como funciona um poder, né? A gestão do município, o prefeito ele tem muitos poderes, mas ele não é um rei, né? Ele não pode resolver tudo na canetada. Correto. Então a grande maioria das decisões, situações que ele vai mexer, principalmente as que envolvem custo, né, que vão criar algum tipo de custo, uma demanda que vai envolver investimentos, etc., tem que passar, geralmente tem que passar por um projeto de lei a ser aprovado na Câmara, que é justamente onde vai ser discutida aquela situação, se realmente é apropriada ou não. Claro, com certeza. Todas as peças orçamentárias que a gente chama, né, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, o próprio PPA, que é o Plano Plurianual, que é para 4 anos, é a médio prazo. Por exemplo, o atual governo hoje, ele pega o último ano do PPA que foi aprovado na Câmara Municipal pela gestão anterior do Executivo. Né? Então, assim, essa ferramenta ela é muito importante, porque realmente ela olha a cidade a um médio prazo de 4 anos. Né? E claro que a LDO são regras, vamos dizer assim, ele tem que cumprir o pagamento de pessoal, não pode extrapolar a lei de responsabilidade fiscal. A LOA a Lei Orçamentária Anual, é tudo que o governo vai executar. Então, desde pagamento de pessoal, encargos e investimentos. Né? O custeio da máquina, como a gente costuma chamar, ele é muito importante. Sim. Então, todas essas peças, obviamente, passam por lá, além de outros projetos, obviamente, de interesse do Executivo e também de interesse dos vereadores, né, que tem algumas prerrogativas, obviamente, de elaborar alguns projetos né, que possam ajudar a população. Presidente, hoje a Câmara são 21 vereadores, né, 21 membros, o senhor está na função de presidente. Qual que é o orçamento mensal da Câmara? Eu sei que esse pagamento que é feito da Prefeitura para a Câmara, que está dentro, inclusive, do orçamento anual, ele se chama duodécimo, não é isso? Correto. Explica para a turma de casa o que é feito com esse duodécimo, quanto ele está hoje e quais são os custos operacionais da Câmara. Então, a Câmara Municipal recebe hoje em torno de R$ 4 milhões, né, o duodécimo da Câmara.
Nós temos hoje em torno de quase 400 servidores, né, entre efetivos e, enfim... Então, me permita, dentro desses 4 milhões são os pagamentos dos servidores, não é isso? Vereadores, dos vereadores, os custos dos gabinetes. Todos os custos, é correto. Pagamento de energia elétrica. Energia elétrica, aluguel de carros, combustível, material de expediente, material de consumo, todo o funcionamento da máquina, né, está dentro desse recurso. Desse valor. Claro que, deixando claro, por exemplo, claro que o maior custo é folha, né, salarial. Né, com encargos e receitas, vamos dizer assim, despesa líquida, né, aí compromete em torno de mais ou menos 3 milhões de reais. Cada vereador tem direito de ter quantos assessores? Tem 13 assessores, um chefe de gabinete mais 12 pessoas. Certo. E aí conta aí mais os funcionários da casa mesmo. Mais os funcionários da casa, tem as terceirizadas, né, limpeza, vigilância, né, que tem o trabalho lá na Câmara Municipal. Perfeito. A manutenção do prédio, né? Enfim. Como o senhor já deve ter recebido relatórios, né? E já estava na diretoria da Câmara também. Sim, na gestão anterior. Alguma coisa em vista já em relação a algum tipo de ampliação ou de melhorias no prédio? A gente sabe que de tempos em tempos é necessário, né? Claro. Mesmo sendo uma construção relativamente nova. Sim. Mas a gente sabe que em algum momento vai ter que ajeitar alguma coisinha. Claro. A gente, nesse último debate que a gente travou nos últimos 3 anos, que foi a CPI da Vale, a gente colocou lá uma proposta, obviamente, dentro do acordo que foi realizado com o Ministério Público, Executivo, Câmara Municipal, que fosse investido um recurso na Câmara Municipal para ampliação do prédio, né, no sentido de fazer a Escola do Legislativo ter um espaço melhor, obviamente, para fazer os seus trabalhos, né, que é um trabalho belíssimo, acredito que grande parte da sociedade, principalmente as escolas, os alunos, né, alguns educadores e educadoras conhecem bem o trabalho. A gente ter, inclusive, o espaço da Procuradoria da Mulher, que é um espaço de debate, de reivindicação, de garantia de direitos, né, das políticas das mulheres. E assim como a gente tem trabalhado no sentido também, nessa construção, nessa ampliação, vamos dizer assim, ter um espaço de cidadania dentro da Câmara Municipal. Entendi. Assim como é realizado em algumas câmaras a nível de Brasil e até no Pará, na própria Alepa, na Assembleia Legislativa, a pessoa ir lá também, ter como tirar um documento, enfim, né? Ter atendimentos à população. E isso envolveria a construção de um anexo, é isso? São 2 anexos, na verdade. Um aqui mais próximo do Hemopa, né? Ali naquela... E outro lá no fundo, né? Naquela região daquele estacionamento, que ali fica mais próximo à escola... Nazaré, se não me engano, que fica, ou seja, na verdade, que fica bem atrás da Câmara Municipal. Tem projeto já pronto? Tem data para iniciar? Tem projeto pronto, a gente acredita que assinamos esse convênio logo com a Vale, acredito que até o final de fevereiro, e obviamente a gente licitar, né, e iniciar essa obra. Perfeito. Pessoal, quem ligou a TV agora, nós estamos recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal de Marabá, Ilker Moraes, está estreando na função de presidente, né? Embora já tenha deixado claro aqui para a gente que já está iniciando seu 4º mandato como vereador, ou seja, não é nenhum novato, entende bastante sobre o funcionamento da política e também do poder legislativo. E eu peço que você continue conosco, que a gente vai para um rápido intervalo, tem muita coisa para a gente conversar aqui ainda. De volta com o programa Observadores aqui na TV Correio, SBT. Eu agradeço a você que nos acompanha todos os domingos pela manhã e quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão sempre disponíveis lá no YouTube. Basta você digitar Observadores Marabá. Os programas anteriores, esse aqui também vai estar lá na íntegra, esse bate-papo aqui com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Ilker Moraes. Ilker, vamos colocar algumas imagens aqui para a gente começar a discutir sobre Marabá, né? Isso aqui já foi agora, né, essa semana, vocês estiveram reunidos aí. Eu até gostei dessa iniciativa, porque vocês já começaram a discutir sobre a composição das comissões da casa, não é isso? As comissões permanentes são muito importantes, porque quando cada projeto entra na casa, me corrija se eu estiver errado, digamos, se ele for um projeto relacionado a transporte, ele vai para a comissão de transporte, para que ela discuta se realmente aquele projeto é útil, se ele está completo, ou propõe algum complemento, etc., além de passar pela comissão de legislação também, né, para ver se ela tem a constitucionalidade.
Então eu vi que já tomaram essa iniciativa de ver quem é quem vai querer ficar em cada comissão. Então, eu propus essa reunião, né, com os vereadores, no sentido da gente ver o interesse e os temas, né, que cada vereador tem o seu interesse de participar das comissões. As comissões são compostas por 5 vereadores, né, um presidente, um vice e um secretário, são 5 membros, né? É uma votação normal, obviamente, tem algumas pautas, temas polêmicos, uma pauta complexa, né? E aí, claro que os pareceres da comissão sempre é votado, né? E precisa ter pelo menos 3 votos, vamos dizer assim, favorável ou rejeitada a matéria ou aprovada a matéria. A composição é ímpar justamente, acredito, para isso, para não ter empate. Né? Justamente para isso. Então, são 7 comissões. Comissão de Justiça, todos os projetos, né, que a gente chama da CCJ, inicia a tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça, que olha, né, e avalia a constitucionalidade da lei, e aí, claro, dependendo do projeto, como você muito bem falou, eles são determinados para as outras comissões. Né? Aí tem a Comissão de Saúde, Comissão de Educação, tem de Meio Ambiente e Mineração, Direitos Humanos, política do idoso, da mulher. Obras, serviços públicos, né? Correto. Tem a de Orçamento e Desenvolvimento Urbano. Correto. Qual mais? Educação e Cultura. Correto. Tem a de Transporte, a de Desporto e Meio Ambiente, a de Indústria e Comércio, e Agricultura, tá tudo ali junto, né? Correto. E a de Administração e Serviço também. Isso. Mas Direitos Humanos eu tinha citado já. É isso. Então, assim, é um trabalho... As comissões são muito importantes porque elas realmente que fazem a pauta andar, como a gente diz, né? Então, é ela que recebe os projetos, as comissões deliberam, né? Vai para plenário para votação. Dependendo da urgência de determinado projeto, há um consenso de acelerar isso, né, de debater coletivamente, a possibilidade, inclusive, de fazer pareceres conjuntos, né, no sentido de acelerar uma determinada tramitação. Claro que depende do interesse público, né, e o interesse, obviamente, para a sociedade de que tipo de projeto está ali naquela situação. Entendi. Eu sei que também nesse encontro aqui, obviamente, já demonstrando que vocês não estão correndo fora do que é a pauta do município no momento, vocês discutiram sobre saúde também, sobre a questão que a gente está tendo envolvendo os nossos hospitais. Mas eu vou segurar o senhor quanto a esse assunto, porque o terceiro bloco inteirinho a gente vai conversar sobre essa crise, essa aparente crise da saúde que a gente está tendo aqui em Marabá e que eu sei que a Câmara Municipal já está dentro desse debate aí. Vamos jogar mais uma imagem aqui, por favor, Salatiel? Aqui, vereador, eu coloquei essa imagem aérea aqui do Complexo Liberdade, Laranjeiras, Independência, né? Tá tudo ali interligado e é uma das áreas mais populosas de Marabá. Sim. E eu coloquei essa imagem pelo seguinte questão, eu queria saber como é que o senhor vê os grandes desafios que Marabá tem, né? Inclusive a gente falou de orçamento no bloco anterior e o orçamento que foi aprovado para Marabá esse ano é de 1,9 bilhão. Né? Ou seja, está aí a expectativa do que o município vai arrecadar, do que vai receber, inclusive, de repasses e etc. Mas está nessa conta também, quando você olha só 1,9 bilhão, né? É uma dinheirama enorme, mas tem os custos também. Né? Esse dinheiro é subdividido entre as pastas, né? As áreas saúde, transporte, educação e tudo direitinho. E no final das contas, o dinheiro que sobra realmente para investimento é até pequeno, se pensando nesse montante aí. Como é que o senhor vê as dificuldades que Marabá precisa enfrentar agora nesses 4 anos? Então, Marabá é uma cidade que cresceu muito, a gente vive aqui, né, conhece a realidade, muitos bairros novos, vamos dizer assim, ocupações, infelizmente, né, na sua grande maioria, são quase 30, né, aquela última informação daquela problemática última que se apresentou até no período eleitoral do bairro São Félix. E, inclusive, muitos aguardando, né, essa regularização para que possam receber os serviços públicos, como né, energia, água e até mesmo asfaltamento, etc. Eu sempre cito assim, o bairro Francolândia, né? Que foi doado à área, né, um empresário da cidade na época, enfim, e que até o momento não se tem a legalização da área. Né? E aí, em virtude disso, infelizmente, a população acaba pagando com mal conta, vamos dizer assim, né, sendo prejudicada com falta de serviço, com falta de estrutura, e Marabá precisa melhorar isso. Sim. Né? Se a gente olhar da ótica
Patrick e Sociedade Marabaense de Saúde, nós temos poucas unidades básicas de saúde. Sim. Então, Marabá territorialmente é complexa, né? Em virtude, a gente brinca que nós somos 5 cidades em uma, né? Os nossos núcleos são muito grandes, né? Assim, claro que se a gente olhar a velha Marabá, que tem 2 unidades básicas de saúde, está muito bem assistida. Sim. Mas se a gente olhar o Bela Vista Infraero, né, é uma disparidade. Além da zona rural, que é muito extensa, né? A gente tem mais de 10 mil quilômetros de estrada vicinal, para você ter noção. Né? Nós temos 200 quilômetros, tem Marabá ainda. Tem Marabá ainda, que é a Vila Josinópolis, lá a última, né, da estrada do Rio Preto, já divisa com São Félix do Xingu. Sim. Então, assim, aquela região, o último posto de saúde de Marabá é na Vila Comunidade, que é a vila também chamada de Capistrano de Abreu. Uhum. Né? Então, da Capistrano de Abreu para essa região são quase 100 quilômetros. Né? Isso Entendeu? tudo dentro da zona rural. Isso tudo dentro da zona rural, né? E a gente tem muito cobrado isso, porque o executivo ele precisa ir buscar soluções para isso. A gente sabe que alguns olham para a saúde como sendo só despesa, né? A gente tem que ter esse olhar que é um investimento. Perfeito. Porque assim, é um bem maior que a gente pode ter, é a nossa saúde. Porque como eu vou ser um trabalhador se eu não tiver saúde? Né? Como é que eu vou ter força de vontade de gerar renda, de gerar riqueza, né? No bom sentido, a gente sabe que não é uma riqueza milionária ou bilionária, mas a força de trabalho de cada cidadão, né? De cada família, seja ela lá da vila da zona rural mais distante, ou seja aqui dos bairros da nossa cidade, a gente tem que levar isso em consideração. Né? E aí falta escolas do ensino fundamental, falta escolas de ensino médio, e é importante falar disso também, né? A gente não está aqui para esconder o problema que Marabá tem. Marabá tem, sim, condições, claro que depende de capacidade de gestão, de busca de investimentos. A gente sabe... posso imaginar, diante da sua fala, que resolver esses problemas, eles não vão ser resolvidos só pelo prefeito, sim, ou só pela máquina da prefeitura. Eu entendo que pensar Marabá para o futuro, ela vai depender de sentar, né? Claro. Poder executivo, legislativo, sociedade, né? Para nós entendermos para onde Marabá está indo, porque os problemas são muitos. São muitos. De uma cidade que segue crescendo de forma desordenada. Com certeza. Então, assim, a regularização fundiária da cidade é muito importante. Essa problemática a gente já citou. Mas mesmo assim, nos bairros que está ali irregular, por exemplo, a SDU precisa melhorar a sua atuação, precisa atualizar a sua, né, vamos dizer assim, as leis que acelerem a regularização fundiária. Porque a gente tem um problema, né? Nós não temos 10% dos imóveis de Marabá regularizados. Né? Até para a pessoa que queira investir aqui, isso não tem segurança jurídica. Não tem segurança jurídica. Então, o imóvel regularizado, ele vai estar pagando também os seus impostos, né? Que é importante para a arrecadação do município. Claro, e assim, a gente tem que olhar um todo, né? Uma cidade desse tamanho, nós não ter transporte coletivo é um absurdo. Sim. Né? Lá atrás, a gente comprou essa briga para acabar com aquela licitação mal feita lá ainda do governo do Maurino e, infelizmente, entrou uma empresa, com todo respeito, até pior. Mas eu até queria... A gente ia entrar nesse tema, vamos aproveitar que o senhor falou sobre isso. Será que o nosso modelo de transporte público está correto? Eu até toquei nesse ponto aqui quando estiveram aqui o Josenilson, que é vereador agora e é agente da MTU licenciado, né? Claro. E também com o próprio Ayrton e com o Márcio São Félix, que me preocupa um pouco o modelo que nós usamos hoje. Eu entendo, o novo prefeito está falando aí em colocar 60 ônibus na rua, com Wi-Fi, com GPS, com central de ar, maravilhoso. O povo merece isso? Com certeza merece. Só que vai catapultar os custos lá para cima. Sim. Ele está falando em não terceirizar mais, o próprio município criaria a sua empresa para gerir o dia a dia do transporte público. Mas eu acho que o ônibus grande, né, esse coletivo do ônibus enorme, eu penso que ele já não seja mais um modelo para uma cidade como Marabá. Porque grande parte da base que ajudava a pagar a conta, que ajudava a custear isso, são pessoas que estão andando em outros meios de transporte hoje e que eu não sei se vão querer voltar a usar o coletivo. Então, assim, o que eu quero dizer? Se botar 60 ônibus, vai ter pessoas para andar nos 60 ônibus. Claro, mas a grande maioria, a imensa maioria, vão ser, na minha visão,
idosos, estudantes, pessoas que usam gratuidade. Então, talvez eu penso que Marabá devesse repensar esse seu modelo para usar um modelo mais próximo do que usa Paraupebas, de micro-ônibus e vans. Porque o ônibus grandão, que tem um custo operacional grande e um custo de manutenção grande também, correto, obviamente você vai onerar o município. Não sei se eu estou falando besteira. Não, eu também entendo assim. Eu participei de uma audiência pública bem na véspera aí daquele momento da Covid, que foi esse processo, essa concessão, essa licitação, né, que foi realizada. E eu fazia esse questionamento lá. Eu e mais uns 2 vereadores, tinha poucos vereadores, infelizmente, nesse dia, lá no Cine Marrocos, lá na Velha Marabá, inclusive, e eu apontava isso. Quando eu olhei que eles nos apresentaram, a quantidade de rotas, né, a quantidade de ônibus, 74, se não me falha a memória, 30% seria ônibus novos, né? Mas o que eu olhei para aquilo? Eu falei assim, vamos lá, faz aí um cálculo de conta de padaria, como se diz, né? Cada ônibus desse custa 1,5 milhão a 2 milhões. Né? Eu fiquei olhando e falei assim, qual empresa vai ter esse aporte financeiro para chegar em Marabá e cumprir esse contrato? Né? Se fizesse em 2 ou 3 lotes, é uma licitação, sim, tu divide aumentando isso progressivamente. Tu divide isso, obviamente, para tu ter mais empresas, claro, com investimento inicial menor, para se ter uma qualidade maior. Cada empresa assume um lote. Claro. Esse lote seria uma determinada área da cidade. E eu sempre enxergo, eu acredito que é assim, o poder público assumir parte do serviço. Né? Quando eu falo a parte, inclusive, essa parte que trata da gratuidade. Perfeito. Né? Tu tem que buscar investimentos, tu tem que bater na porta do BNDES e apresentar que Marabá tem um problema de mobilidade urbana. Certo. Né? As outras cidades estão fazendo isso, né? Belém, com todo o problema que tem, mas começou a dar alguns passos nesse sentido, né? Até com ônibus elétrico, com ônibus novos, enfim. Né? Santarém também vi nos últimos dias que fez isso. A minha avaliação é de que deve se fazer uma autarquia para tratar disso, porque realmente é um tema importante para todo mundo, para a sociedade, e que, obviamente, o que aconteceu historicamente? Foi se criando, né? Táxi, lotação, mototáxi, agora essa lógica do transporte via chamada por aplicativo, né? E aí, como se diz assim, complexou, mas ficou uma complexidade, né, do transporte coletivo. E foi roubando aos poucos, né, no bom sentido, a base que ajudava a pagar o custo do coletivo. Do transporte coletivo. Eu, por exemplo, lá atrás, quando o governo anterior mandou lá um projeto para subsidiar com 200 mil reais, eu fui o único que votei contra. Porque eu sei que 200 mil reais não resolve nada dentro do transporte coletivo. Sim. Eu posso até votar a favor que seja 1 milhão, 1,5 milhão, mas eu quero ônibus na rua. Né? Se eu ver realmente que o projeto tem consistência, para resolver o problema, todas as propostas que chegarem na Câmara Municipal e for para realmente ajudar a sociedade, tem não só o meu apoio, como os demais vereadores. Né? E só para frisar, já estamos aí há um mês do novo governo e até agora não foi colocado ainda, pelo menos para a sociedade não foi. Para a Câmara já foi colocado qual que é o plano do governo para isso? Não, ainda não. A gente está no aguardo. Projeto, nada, né? A gente tem um terminal de integração ali pronto. A gente questionou muito isso. Eu, sinceramente, não acredito que o terminal de integração é a solução. Eu olho muito dessa lógica de você. Eu tiro, por exemplo, tem uma cooperativa que fica no São Félix, né? Sim. Que, de certa forma, ela ajuda a população dali da Morada Nova e do São Félix, e muitas vezes é enxergada como um serviço ilegal. Sim. E se tu vai em outras cidades, que vários vereadores rodaram, foram conhecer o transporte coletivo, por exemplo, no interior de São Paulo, em cidades mais ou menos do porte de Marabá, sim, lá tem cooperativas, tem todo um sistema funcionando. Então, assim, a gente tem que olhar para as oportunidades. É exatamente o que eu penso. Quando eu falo para o senhor sobre um transporte menor, né? Que seja um micro-ônibus, uma van, mas também no contexto de que seja operado por cooperativas. Sim, eu acho que é assim isso. Em Brasília, na cidade satélite de Brasília, todas são assim. Então eu acho que também é impossível, até porque a prefeitura tem outras prioridades. Eu acho que não cabe a prefeitura ser ela mesma gerindo o sistema, porque ela vai ter dificuldades. Claro, com certeza. Então, assim, temos que debater, buscar soluções. Eu sempre digo, o parlamento está sempre à disposição do governo.
qualquer projeto que queira, inclusive, há necessidade de aprovarmos algum projeto ainda nesse período, antes do dia 18, a gente está à disposição. Sim. O parlamento está lá, a gente tem trabalhado todos os dias. Em sessão extraordinária. Sessão extraordinária, a gente está lá todos os dias. Mas não houve essa procura até agora. Até o momento, não. Vamos colocar mais uma imagem aqui, Salatiel. Aqui já é o Complexo São Félix, Morada Nova. A gente transferiu e nos últimos anos, você acompanhou bem, na última década, né, transferimos quase mais de 1/3 da população de Marabá para aquela região, principalmente por conta das casas do Minha Casa Minha Vida. E eu sinto, vereador, que a estrutura ainda não aconteceu para aquela região, né? Como é que a gente pode fazer para intensificar isso aí? A gente, quando aprova o orçamento, a gente tem que ter a clareza, a prerrogativa, obviamente, é do prefeito. Claro, qual é o nosso papel? Cobrar. Né? Porque lá, quando ele decide, por exemplo, dentro do gabinete dele, vou chamar do empréstimo para asfalto, né? Sim. Vou pegar 50 milhões de reais para fazer asfalto. É prerrogativa do prefeito dizer aonde vai ser realizado esses asfaltos. E se a gente olhar historicamente, né, a região do São Félix e Morada Nova, ela houve esse crescimento populacional, mas não houve o crescimento do investimento. Sim. Né? Todos sentamos simplesmente dessa parte de asfalto, vamos dizer assim, drenagem e asfalto. E os problemas que ocorreram nos residenciais realmente aquilo chega a ser até criminoso. Desculpa falar essa palavra, mas assim, uma área imprópria para ser construída, né? Um terreno arenoso, um terreno baixo, drenagem sem capacidade de escoamento de água, seja da chuva, seja do esgoto. Então, assim, é realmente um problema complexo. As famílias estão lá, são bairros populosos, né, e que precisam o poder público ir, obviamente, fazendo os reparos e as melhorias necessárias. Né? Então, realmente precisa olhar com mais carinho para aquela região, porque realmente é uma região que desenvolveu muito e precisa de mais investimentos. Perfeito. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal, o vereador Ilker Moraes, um bate-papo muito importante aqui, muito sério sobre Marabá, sobre política, sobre governabilidade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já aqui na TV Correio. De volta com observadores aqui na TV Correio. Hoje a gente está falando aqui com o presidente da Câmara Municipal de Marabá, vereador Ilker Moraes, vereador de 4º mandato e tendo aí pela primeira vez a oportunidade de ser diretamente o presidente do Poder Legislativo. Tem muita coisa aqui para a gente conversar ainda, Ilker, já estamos no 3º bloco. Vamos jogar mais uma imagem aqui, Salatiel. Estamos, obviamente, eu acho que a pessoa mais desligada do que possa estar acontecendo na cidade está percebendo que nós estamos no meio de uma crise de saúde, né? Levando em conta os 2 hospitais que a gente tem na cidade, o Hospital Materno-Infantil, que está nessa foto mais de cima, e o Hospital Municipal de Marabá. E eu queria que o senhor falasse como é que o senhor vê esses primeiros dias. O prefeito esteve lá no HMM, não levou muita novidade. Eu até estranhei a não presença naquele dia, me corrija se eu estiver errado, mas eu não consegui identificar nas fotos e nos vídeos que foram divulgados a presença do secretário de obras, por exemplo. E muitos dos problemas do hospital são relacionados à estrutura. Né? Eu sei que o HMM tá tendo uma construção do pronto-socorro, que é num terreno anexo, né, onde já funcionou o pátio do DMTU. A ideia lá é justamente separar o pronto-socorro da internação. Eu acho uma ideia ótima. Correto. Né, para saber o que é separar o joio do trigo. E a confusão sempre no pronto-socorro, ou seja, você leva o pronto-socorro para a parte mais nova, né, para a parte, e que faz parte, inclusive, esse investimento está sendo feito pela Vale também, Sim. naquela contrapartida da duplicação da ponte. Correto. Explica para a turma de casa. Então, esse pronto-socorro fruto, vamos dizer assim, desse investimento, né, uma compensação da construção da ponte rodoferroviária, né? Na verdade, sempre é bom falar que são 2 pontes, né? Não é igual essa outra ponte, tem uma ponte ferroviária e tem uma ponte mão dupla rodoferroviária, né? Então, assim, a saúde pública passa por um momento, talvez um dos mais complicados da sua história.
Isso não é uma questão nova, né? Esse debate na sociedade e na Câmara Municipal, eu posso dizer isso, que estou lá há quase 12 anos, de que muitas cobranças foram realizadas, né? A gente, não só a mim, né, a minha pessoa, mas outros vereadores que estão, inclusive, lá há mais tempo, já têm batido muito nisso. Sim. Né? Nós temos, por exemplo, o Pedro Corrêa, que já foi, inclusive, secretário de saúde do município de Marabá. Então, conhece o sistema, né? Faz boas ponderações e cobranças importantes com relação a isso. A doutora Cristina, que é médica, uma pessoa que também já atuou dentro da rede municipal de saúde, né? Do Sistema Único de Saúde. E a gente tem batido muito nisso. Né? Infelizmente, essa quantidade de mortes, isso nos deixa muito tristes, mas a gente, obviamente, tem que trabalhar, né, para que isso não aconteça. Sim. Eu acho que esse é o nosso papel, foi isso que a gente foi fazer lá, é isso que a gente vai fazer dia 4, numa reunião com o staff da saúde de Marabá, com a presença, inclusive, do Ministério Público, da Defensoria Pública, porque a gente... Essa reunião foi proposta pela Câmara. Proposta pela Câmara, a partir de uma visita ao HMI. Eu vi, né, eu não estava em Marabá, estava em viagem ali naquele dia, quando fui convidado a ir no Hospital Municipal. Assim, a minha avaliação, Patrick, sociedade marabaense, a gente consegue enxergar falhas na transição que foi realizada. É isso que eu tenho percebido. Né? Não estou dizendo aqui que o problema da saúde é o problema que foi ocasionado pela transição. Mas uma transição bem feita. Né? Me permita só explicar para a turma de casa, né? O prefeito ele é eleito em outubro. Correto. Não é isso? Então ele tem ali pelo menos 2 meses para se organizar para assumir o município no dia 1º de janeiro. Isso em todo lugar, não estou falando só de Marabá, não. Correto. Né? Então, e a transição de governo, que é o quê? É ele ter acesso às contas do município, os programas que estão sendo implementados, como funciona cada coisa. Isso aí, o prefeito que está saindo do cargo, ele é obrigado, inclusive, né, por legislação, por poder de lei, né, pelo Tribunal de Contas, inclusive auditado esse processo pelo claro. Tribunal de Contas, a passar tudo para o prefeito que vai assumir. Correto. Então não dá para a pessoa chegar no dia 1º de janeiro e dizer assim, não, eu não sabia de nada do que estava acontecendo, porque o antecessor dele, inclusive, era obrigado a passar para ele as informações. Para quê? Para que esse novo gestor ele possa se programar, né, se preparar para assumir no dia 1º e que nenhum serviço público diga assim, não, opa, esse serviço público aqui ficou 7 dias sem funcionar porque o prefeito estava assumindo. Isso é um absurdo, isso aí não pode acontecer. Não estou dizendo que foi o que aconteceu em Marabá, mas digo que não é uma desculpa que possa ser usada pelo prefeito que assume. Correto, é isso. Então, assim, as mudanças, elas têm que acontecer, isso é natural, mas elas não podem ser drásticas e imediatas da forma que foi. O que eu estou falando? Eu estou falando que a mudança das gerências dos 2 hospitais, do HMI e do HMM, mudar toda a equipe, né? Que a equipe de gestão que eu falo é o diretor administrativo, é o diretor clínico, né? Sim. Já ali no primeiro momento é complexo, entendeu? E assim, a gente percebe isso, há uma questão lá atrás, a gente batia nessa OS que tem, né, um contrato com o município com relação principalmente ao HMI, que precisa de profissionais especialistas e que ela alega ter dificuldade de encontrar no mercado para contratar, até mesmo pelo preço que é pago de salário. Ele é pago de salário, de valor de plantão, mas também não dá para a gente entender que nada contra um clínico geral, não é isso. Mas é sub-humano e é colocar em risco a vida das mães e das crianças que ali vão buscar atendimento. Então a gente não pode aceitar que isso aconteça. Né? A gente tem que fazer a nossa parte, a parte do parlamento é realmente a cobrança. Né? Eu tive esses dias conversando, fui lá na Secretaria de Saúde, né, conversar com o secretário de Saúde, no sentido de que nós queremos no dia 4, nessa reunião, que ele nos apresente um diagnóstico, mas que nos apresente um plano de ação para um curto prazo, para um médio e para um longo prazo. Ótimo. Então é isso que a gente quer. A gente vai fazer uma reunião técnica na sala de comissões, como falei. Me permita, esse é o papel da Câmara, esse é o papel do vereador. Esse, né? É o papel do vereador. Se o vereador não tem o poder da caneta para decidir o que vai ser feito, quando vai ser feito, mas o vereador tem esse poder justamente que você está falando aí. Né? Ao perceber que a prefeitura não está dando conta de enfrentar o problema, tanto de se colocar à disposição, que é o que vocês estão colocando, né? Estão se colocando, mais do que apedrejar, vocês estão se colocando à disposição do prefeito para ajudar.
Correto, é Não isso. É isso? E reunindo todas as partes envolvidas. Claro, inclusive, quando tive essa visita ao secretário, eu falei, olha, se vocês mandarem uma legislação para lá, um projeto de lei para melhorar o valor dos plantões, automaticamente a gente convoca uma extraordinária para aprovar isso, porque a gente sabe que esse é um dos problemas. Perfeito. Para poder perfeito. contratar esse profissional especialista que lá o HMI precisa. Né? Para então, tornar assim, mais atrativo. É isso que a gente quer. A gente nem tem essa história, muita gente aí fora, porque só agora, você estava onde? E eu tenho respondido abertamente, eu estava lá, inclusive cobrando o prefeito que deixou o cargo agora. Sim. Né? E aí eu tenho comprovações, vídeo, a população em geral pode consultar o site da Câmara. Se você colocar lá no link, buscar e colocar lá HMM, você vai ver dezenas de reuniões, de pautas, de discussão, de requerimentos, de projetos de lei que passaram por aquela casa. Assim como a HMI, ou se quiser fazer uma pesquisa com o termo saúde, por exemplo. Você vai encontrar centenas de informações com relação a isso, que é o trabalho da Câmara Municipal. Inclusive, eu quero até destacar, sempre que vem algum vereador que eu sempre destaco isso, que o nosso site da nossa Câmara é muito bom. Tem informações, ao contrário de muitos sites aí de prefeituras e Câmara que você quer só para inglês ver, mas o nosso você tem lá a pauta das sessões, né? Tem resumo das sessões, você tem as leis todas do município, leis já aprovadas, pode ser lei antiga de décadas para trás, você encontra a legislação lá, né? É só pela busca, tudo direitinho, então posso garantir que está aqui, ó. Obrigado, Salatiel. E aqui eu tinha separado justamente por isso aqui, né? Câmara participa da... Põe a nossa imagem mesmo, Salatiel, as que eu separei. Que aqui o Salatiel jogou o site em tempo real. Vamos passar isso aqui. Vereadores cobram contratações de médicos especialistas para o HMI, foi o que o senhor acabou de falar, correto. Não é isso? Passa mais uma. Vereadores discutem dilemas da saúde em Marabá, que foi o que aconteceu também na mesma reunião que vocês tiveram essa semana das comissões, vocês falaram também sobre o problema da saúde, não é isso? Claro. Passar mais uma, que aí você já comenta as três juntas. Tá. Era aquilo lá. A gente já a gente volta nesse outro tema aí, por favor. Então, a gente está fazendo essas reuniões, né, de entendimentos, vamos dizer assim, para consensuar o sentido da reunião. Né? Por isso que fizemos internamente na Câmara Municipal, fomos até a Secretaria de Saúde. É importante frisar que convidamos inclusive o prefeito, né, que é importante, é a autoridade máxima, é quem foi lá, obviamente, que viu de perto, né, que apesar de eu achar que aquela visita foi, no meu modo de ver, um pouco midiática, né? Porque se tu teve um momento para uma transição, né, tu não precisa de um monte de gente estar próximo para ver os problemas da saúde de Marabá. Eu achei inapropriado. Também eu tenho essa avaliação. Eu acho assim, o prefeito visitar o hospital, maravilhoso. Tem que estar lá a todo momento, na minha visão, e acho que as pessoas de casa também querem isso. Né? Mas assim, ir ao hospital levando 50 pessoas, câmeras, pessoas de fora do ambiente hospitalar, aquilo ali eu achei extremamente perigoso para o paciente, expõe o paciente, é perigoso para o paciente e achei inapropriado. Né? E volto a lhe dizer, eu não percebi junto lá o secretário de obras, por exemplo, que eu acho importante para ver como é que estava a estrutura do hospital. Então isso aí já me deixou meio pé atrás. Hoje a gente vive um momento que tem muito político atrás de like, né? De curtida, de comentário, a gente chama, na palavra popular, lacrar nas redes sociais, né? Mas a gente precisa ter um sentimento de gestão, né? De responsabilidade. É importante divulgar o seu trabalho, claro, qualquer político desse Brasil ou do mundo tem que, obviamente, dizer para a sociedade o que está fazendo. Só que a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de imagem a gente quer passar. Né? Ir lá e filmar, porque assim, eu poderia fazer isso todos os dias. Né? Colocar meus assessores para ir em todas as escolas de Marabá, nos hospitais, nos postos de saúde. Infelizmente vão ser a mesma imagem. Os problemas estão lá e não vão sair por causa desse vídeo que eu posso estar presente gravando ou algum assessoria minha fazendo. Né? Ilke, me aprofundando um pouquinho mais nisso aí. O prefeito tem colocado aí, usando as próprias palavras dele, primeiro, ele disse que no primeiro mês ele ia zerar as filas
por atendimento, né? E iria fazer isso constituindo aí atendimento 24, plantões 24 horas, ou atendimento 24 horas, ele chamou de mutirão, né? Sim, mutirão. Ele está lembrando de mutirões que foram feitos lá no início do governo Tião Miranda, quando ele era o vice-prefeito. Correto. Ok? Mas aqui lá tem um custo muito alto. Óbvio que você manter, né, equipes de prontidão 24 horas para tentar fazer isso aí, seria maravilhoso se ele conseguisse. Mas eu já duvidava e passou o mês e ele não conseguiu fazer isso. Outra coisa que ele está dizendo que vai constituir uma UPA na Cidade Nova, onde ela foi pensada originalmente ali no Amapá. Até agora também não vi esse plano sendo colocado em prática. Vamos entender que ele estava por fora da máquina pública e não entendeu que em um mês ele não conseguiria fazer essas coisas todas que ele está falando. Posso imaginar que ainda venha pela frente, mas até agora, de todas as coisas que ele sempre verbalizou, ele não demonstrou por escrito e nem demonstrou como ele pretende colocar em prática essas coisas todas que ele prometeu, e são muitas promessas. A gente vai acompanhar isso, a gente gostaria que essas promessas, obviamente, saíssem do papel Sim. ou da falácia e se tornasse realidade. E nós concordamos, eu concordo, Não, acho que você concorda também. Todas as coisas que ele prometeu são maravilhosas. Termos duas UPA em Marabá, eu posso dizer que é o melhor cenário que a gente possa ter. Né? Descentralizar, né? Claro, a UPA, inclusive, naquela época lá atrás, que o Tião, com todo o respeito da palavra, não quis abrir, né? E aí devolveu o recurso, a informação atual, inclusive passada pelo próprio prefeito em reuniões que tivemos, é que aquele prédio já não pode ser mais utilizado pela UPA, porque foi devolvido o recurso ao governo federal. Então ele não credenciaria, o governo federal não tem como credenciar aquele prédio. O que ele disse, pelo menos a informação que nos foi repassada pelo próprio prefeito numa reunião que tivemos lá na Câmara Municipal, é que o município teria que construir um novo prédio. Do zero, o perfil que é exigido hoje pelo Ministério da Saúde. Isso, o Ministério da Saúde, para credenciar como UPA e, obviamente, o governo federal mandar parte do custeio do funcionamento desse estabelecimento de saúde. Perfeito. Então, assim, a gente precisa que tenha mais ação. A gente precisa ver isso, né? Essa é a ideia da reunião. A gente quer um plano de ação, né? Todos os governos, Patrick, sempre quando inicia, eles fazem uma meta para 100 dias. Eu, sinceramente, não vi nada escrito. Eu só tenho visto postagens, seja no Facebook ou seja no Instagram, dizendo de algumas medidas. E algumas medidas, no nosso modo de ver, elas têm sido exageradas, né? E sem uma avaliação criteriosa para tomar as medidas. Aquela dos estagiários, por exemplo, são estudantes, né, de história da Unifesp, fez o museu ficar fechado um dia. Aí se entendeu, não, isso aqui não era para entrar, isso aqui tem que, né? Então, assim, a gente não pode, no afã de querer, né, agradar alguns apoiadores da sociedade, achar que vamos resolver os problemas de Marabá na meia-noite publicando algo que eu decidi fazer, enfim, com um grupo pequeno de pessoas, sem conversar, inclusive com o parlamento municipal. Né? Eu costumo dizer assim, eu não estou aqui para mandar em nada, eu estou aqui para ajudar. Né? Eu quero até potencializar que todas as vezes que eu lhe vi falando sobre o relacionamento com o governo municipal, desde a sua posse como presidente, e aqui também hoje já falou várias vezes, o senhor sempre tem se colocado, né? Queremos dialogar, queremos participar. Claro. Então, eu acho que é a postura que realmente a sociedade exige da Câmara Municipal, como o senhor falou, antes de criticar, se colocar à disposição, se colocar como parte do processo. Presidente, estourou o nosso tempo. Queria que você deixasse uma última mensagem para a turma de casa sobre esses próximos 4 anos, mas em especial esses 2 da sua presidência e para os vereadores também da casa. Então, só aproveitar mais uma vez o momento, agradecer de coração o convite, dizer à sociedade que estamos lá à disposição para trabalhar, né, os meus nobres amigos parlamentares, né, estão também à disposição. A gente quer o melhor dessa cidade precisa evoluir em todos os aspectos, né, e a gente está lá para contribuir com a sociedade. Né? A gente foi eleito para isso, foi as nossas propostas de campanha, né? Eu particularmente aproveito para agradecer a votação que tive, né?
Fui o terceiro mais votado do município de Marabá, quase que duplicando a minha votação. 3.053 votos. 3.051 votos, né? Votos. E só tenho a agradecer ao apoio do nosso partido MDB, enfim, dizer que a gente está sempre à disposição. Como falei, o prefeito, né, é do partido PL, mas a gente sabe muito bem separar as coisas. Que a gente tem que se unir em prol de Marabá. Eu não tenho bandeira partidária. Eu amo a minha cidade e trabalho para que ela sempre melhore. Essa é a minha intenção e é esse o meu propósito lá na Câmara Municipal. Muito bom. Pessoal, a gente conversou aqui hoje com o vereador Ilker Moraes, presidente da Câmara Municipal, esse jovem vereador, apenas 44 anos, já em 4º mandato, né, na Câmara Municipal de Marabá. Quero desejar sucesso em seu nome a todos os vereadores que começam agora em fevereiro o trabalho para valer em plenário, né, as discussões para valer. O município precisa disso. Precisa que vocês estejam atentos, estejam atuantes para que se somem aí, né, ao poder executivo do município, como o senhor colocou muito bem aí, para que as coisas funcionem. A gente torce para que tudo funcione, para que Marabá chegue, né, alcance realmente esse grande destino ao qual ela está destinada aí. Então, obrigado a você que nos assistiu, obrigado, vereador Ilker, e um ótimo domingo a todos, até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.